Olá, eu sou a Daniela e hoje eu vou falar sobre um assunto muito interessante, que é a comunicação não violenta. Nesse contexto de uma advogada colaborativa, mais humanizada, eu tenho buscado formações que apoiem, né, a minha atuação nesse sentido, para que eu me torne realmente cada vez uma advogada mais humana, que além das minhas capacitações jurídicas, eu tenha também essas capacitações de me conectar mais com o outro. E uma das ferramentas que eu encontrei, que muitos mediadores de conflito falavam nela, e eu fui conhecer, fiz 2 cursos, pequenos cursos sobre comunicação não violenta, e gostei muito dessa ferramenta, achei muito interessante. E é uma forma muito válida aí da gente também estar conhecendo para poder aplicar na nossa vida prática. Afinal, é isso que importa, né? As teorias estão aí para ver se a gente aplica um pouco na nossa vida, se ajuda, né? E o que é comunicação não violenta? Esse termo foi cunhado pelo Marshall Rosenberg, que é um americano, e na verdade é uma forma de comunicação, óbvio, mas não é só isso. É quase uma filosofia assim que ele criou. Ele tem um livro chamado Comunicação Não Violenta, tem vários vídeos na internet, é possível você assistir no YouTube uma palestra bem grande que ele dá, de 1 hora, falando sobre isso, é bem legal. E essa comunicação, na verdade, ela seria uma comunicação mais eficaz, capaz de criar conexão e empatia entre as pessoas. Então ele nos ensina assim que às vezes a gente está há muitos e muitos anos no paradigma da dominação, que a gente foi ensinado há muito tempo a usar a linguagem do chacal, que ele chama, que é como se fosse dentro do contexto de que existe um certo, um errado, o bem e o mal, e que eu preciso que o que eu acho certo seja imposto ao outro. Então ele mostra que nas nossas comunicações com os nossos amigos, com os nossos parceiros, com os nossos chefes, com a nossa família, pai, mãe, irmãos, muitas vezes a gente peca muito e não consegue sair de uma espiral de conflito com as pessoas porque a gente está se comunicando, digamos assim, de uma forma errada, né? E essa comunicação que ele nos ensina, ela, vou falar bem rapidamente, né, de forma simples, mas ela seria em 4 passos. Ele diz que a gente primeiro tem que fazer uma observação, eu vou falar sobre cada um deles, né? Primeiro a gente tem que fazer uma observação, e diante dessa observação a gente vai falar como é que a gente se sentiu, e a gente vai falar como é que a gente se sentiu de acordo com as necessidades que a gente tem, e para que essas necessidades sejam atendidas, a gente vai fazer um pedido. Então, nesse primeiro passo, que é o da observação, ele fala que é muito importante a gente entender que quando a gente está se comunicando, a gente primeiro fala algo, um fato. A gente não faz um julgamento. E é difícil, é interessante assim saber um pouco mais, porque muitas vezes você vai ver que coisas que você acha que são fatos são, na verdade, julgamentos. Alguém, por exemplo, chegou, entrou na sala e não te cumprimentou. E aí você fala assim, nossa, que pessoa mal educada, não me cumprimentou. No momento em que você fala que ela é mal educada, você está fazendo um julgamento. Mas o fato que existiu foi, a pessoa entrou e não me disse oi. Isso é um fato, então essa é uma observação. E aí, em seguida, ele fala para você expressar o seu sentimento. Fala, poxa, quando essa pessoa, nesse exemplo que eu estou dando, né, passou e não me cumprimentou, eu me senti mal. Eu me senti não vista. Me senti ignorada, por exemplo. E é bem legal porque ele tem uma lista desses sentimentos também, até para a gente ir aprendendo a identificar. A gente é tão distante, às vezes, do nosso mundo interno, que ele traz uma lista desses sentimentos e também das necessidades, porque o próximo passo é entender que você se sentiu de determinada forma porque você teve uma necessidade não atendida. E essas necessidades, ele explica que são universais, que todos os seres humanos as têm. Que seria, por exemplo, uma necessidade de segurança, de conforto, de liberdade. E ele também nos apresenta uma lista de necessidades, que são necessidades a serem atendidas, e não só as nossas, como também as do outro, elas são universais. Então, são necessidades que nós temos, como o outro também tem. E aí, por fim, para que você possa ter essa necessidade atendida, você vai fazer um pedido para a pessoa. Então, ali, quando você, por exemplo, se sentiu ignorada, você teve a sua necessidade de conexão não atendida. E aí o seu pedido pode ser, se essa pessoa é uma pessoa com quem, claro, você tem algum tipo de intimidade, poderia ser um pedido. Você poderia me cumprimentar, por favor? E ele expressa que esse pedido tem que ser um pedido claro, objetivo, e não pode ser uma exigência. Porque todo pedido, ele nos faz essa diferença. Todo pedido,
ele pode receber um não como resposta, porque aquela pessoa também tem as necessidades dela a serem atendidas, e às vezes para atender uma necessidade dela, ela vai deixar de atender uma necessidade sua. Mas aí ele explica que a gente tem que fazer pedidos e não fazer exigências para as pessoas. E é bem legal essa diferenciação, porque quando a gente começa a trazer isso para a nossa vida, você começa a observar como você se comunica como o chacal, como ele fala, né, que seria essa comunicação violenta. E ele nos traz essa ideia da girafinha aí, justamente para você, primeiro, aprender a saber mais o que está se passando dentro de você, quais são as suas necessidades, e trazer sempre para você, sabe? Assim, em vez de você brigar com a sua mãe e falar, mãe, poxa, você fez isso e me fez me sentir assim. Na verdade, você vai começar em vez de culpar a sua mãe, entender que quando você se sente mal, são necessidades suas que não estão sendo atendidas. E aí a gente vai responsabilizando menos o outro e vendo mais o que é nosso ali que pode ser negociado. Então você vai chegar em alguém que aconteceu uma situação que foi desagradável, e você vai conversar e tentar fazer essa fórmula do Marshall, né? Fazendo uma observação, falando de um sentimento, expressando uma necessidade, fazendo um pedido. E ele fala que essa linguagem cria conexão, cria empatia, faz nascer a nossa autocompaixão e a compaixão pelo outro também, entendendo que sempre por trás de qualquer coisa tem necessidades não atendidas, ou atendidas quando você fica feliz, né? Mas eu digo por trás de conflitos, por exemplo, que é para onde eu levei mais considerando a minha atuação profissional, sempre tem necessidades não atendidas. Então eu achei muito interessante. Claro que, ai, nossa, aí você agora só se comunica de forma não violenta? Claro que não, né, gente? Mas eu achei muito interessante ter esse novo conhecimento para estar aplicando aí na nossa vida, principalmente quando você vai ter uma conversa difícil. Você às vezes vai ali, se prepara antes, reflete um pouco sobre os 4 passos do Marshall e depois vai conversar. E aí me contem depois, se vocês fizeram. Eu experimentei em determinado momento e eu achei incrível, assim, porque de fato, isso que ele falou, não tem outra forma de expressar, cria conexão. Porque a hora que a pessoa te fala, te faz um pedido dessa forma, aquilo te impacta, assim. Não sei se é porque a gente sente também aquelas coisas, né? E, enfim, cria realmente uma conexão. E aí ele fala, assim, que vai gerar a sua vontade, às vezes, de doação também. Às vezes você vai querer deixar de atender, às vezes, num momento de um conflito, assim, especialmente está acontecendo com alguém que você ama, deixar de querer atender uma necessidade sua para querer atender a dela num sentimento de doação por amor. E ao longo da vida a gente vai equilibrando isso, claro, né? Então era isso. Depois quero que vocês me falem se gostaram do vídeo, se já conhecem a CNV, se querem aplicar e me contem mais aí. Dão um like, se inscrevam no canal. Obrigada.